Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Pessoal, no ID apareceu um seriado de uma moça chamada Natalia Grace, o estranho caso da Natalia Grace. E parece que tem, inclusive, um filme, alguma coisa do tipo, na Netflix, não sei porque eu não assisti, dela. Inclusive, a protagonista é a moça do Grey's Anatomy, parece, que eu também não assisti. E o que eu mais vejo é isso. Será que a Natália está falando a verdade ou não? Peguei e fiz o mapa da Natália, está aqui. Vamos ver juntos? Eu nunca estudo o mapa, eu gosto de tomar o susto na hora, ou não, né? Então, olha. A Natália, ela tem displasia, não sei falar o nome, ó, espondiloepifisiária congênita, que é uma forma de nanismo. E ela foi submetida a várias cirurgias, tá? E aconteceu uma coisa tão maluca, gente. Os pais conseguiram entrar com uma petição para alterar a idade dela de 6 para 22. Olha a loucura. Essa jovem nascida em 4 de setembro de 2003, tem o resultado de 2016, cujo dígito de nascimento dá 9. Né? Então ela já começa a vida com um ano difícil. Né? O 9 é o número dos anjos, então ela teve muita proteção, mas o 9 quase que equivale ao Sol na casa 8, tá? Então ela nasceu em Kiev, na Ucrânia. Ela era órfã e foi adotada. A família que a adotou disse que a Natália tentou matá-los. E num trecho lá do ID, ela mostra que ela não conseguia, a mãozinha dela, ela não consegue nem segurar uma faca. Então ela tentava no ID pegar a faca, ela não tem isso, né? Ela não consegue fechar a mão. Nesse ponto eu concordo com ela. E esses pais queriam dar um sumiço dela. E o que esses pais fizeram depois de adotá-la? Fazem com que a idade de 6 conseguem através do médico da família, então eles fazem com que a idade de 6 anos consegue mudar para 22. E com isso, eles conseguem colocá-la para ela morar sozinha numa casa. Com 8 anos, essa criança vai morar sozinha numa casa. E os pais alegavam que ela tinha 22 anos. Dá para entender isso, gente? Olha, só assistindo o documentário, eu assisti uma parte só. Depois eu não consegui mais assistir. Não que eu não consegui, não tive tempo de assistir. Então, ó, recapitulando. É uma criança que foi adotada por pais americanos. Provavelmente alguém aqui nos comentários vai explicar depois melhor para vocês. Ela foi adotada. Ela tinha pelos pubianos muito jovem. Ó, ela tinha o que se chama de puberdade precoce, acontece. Além dela ter regras mais cedo, ela tinha os pelos pubianos. E ela viveu praticamente sob tortura, né? Então foi muito complicado. Os pais tinham uma rejeição com ela e tudo mais. Ela teve muito sofrimento, foi praticamente torturada nas inúmeras cirurgias que ela fez. Pelo que eu entendi, os pais dessa jovem ganharam dinheiro com ela, parece que pediram uma doação para cuidar, para fazer a cirurgia. Só a mãe ganhou mais de $100 mil. Enfim, ganhou muito dinheiro com a história da Natália, mas a gente vai fazer o mapa dela, tá? E quando ela foi morar sozinha, os vizinhos não acreditavam que ela tinha 8 anos. E parece que alguns adultos chamavam ela para conversar. Um deles estava nu, aquela coisa que acontece. Ela foi, chamou, não sei se brincou com ele ou não, enfim. E aí teve toda uma problemática em torno disso. Mas ela tinha uma puberdade precoce, sim. É muito delicado isso, gente. Eu lembro, até vou mostrar uma foto para vocês, não estou justificando o que ela fez ou não. Eu, com 11 anos, meu pai fazia shows, eu saía com meu pai à noite para os shows com 11 anos. Eu sou muito alta, né? Eu com 11 anos tinha 1,76 m, hoje eu diminui um pouquinho. Eu vou mostrar uma foto de vocês com 11 anos, você não me dá 11 anos. Tanto que quando eu fui para o centro, onde eu fui raspar minha cabeça, meu pai de santo, com 17 anos, meu pai de santo achou que eu tinha 40. Eu vou mostrar uma foto minha com 11 anos, você fala, não, Mônica, você tem 19.
nessa foto. Você não me dá 11 anos nunca, que é essa puberdade precoce, né? Eu menininha já tinha pelos pubianos como ela, né? Eu tive também uma regra um pouquinho mais adiantada. Nesse ponto eu entendo ela. E eu andava assim, eu com 11 anos já andava com pessoas de 18, 19 anos, eu sempre fui muito madura. Com 15 anos eu já tinha um centro em casa. Com 11, 12 anos já estava escrevendo meu primeiro livro. Acontece com algumas crianças, desculpa, também não tenho o que fazer. Pelo visto, ela também era assim. Então vamos dar uma olhada no mapa da Natália, tá? A Natália é uma virgem com virgem. Isso também pode ter acelerado o processo de amadurecimento. Essa lua em Sagitário já dava a entender que ela sairia de Kiev. Ela tem um Mercúrio em Virgem com Vênus em Virgem. Nossa, se ela tivesse sido adotada por uma família brasileira, isso não teria acontecido. Ela tem um Marte em Peixes com Capricórnio, que deu todo a problemática da adoção. Um Júpiter em Virgem, que aqui trata um pouquinho da sexualidade, da puberdade precoce, vamos dizer assim. O Saturno em Câncer Peixes me dá as questões do problema de, por exemplo, Saturno em Peixes, gente, ó, esse Saturno em Peixes que ela tem aqui, isso é muito problema nos pés, problemas de, ó, isso aqui que eu tenho, tá vendo esse negócio que eu tenho no dedinho? Meu irmão prendeu meu dedo na porta, bateu, quase ele saiu parte do meu dedo de maldade. Ele prendeu meu dedo na porta. Ó, então ela tem Saturno com Câncer e Peixes, que me dá problemas de pernas e pés. Isso pode me dar um encurtamento de membros, tá? Saturno. Isso geralmente me dá problema hormonal, me dá problema de encurtamento e geralmente faz com que meninos tomem hormônio de crescimento, tá? Que ela deve ter tomado. Ela tem um Netuno em Aquário, que me dá espiritualidade e também proteção. Um Plutão em Sagitário, o que seria uma bênção para ela, né? No caso dela ter sido, ter sido requerida em adoção por uma família americana, tornou um grande pesadelo para ela, né? Depois ela foi adotada, inclusive, por uma outra família, mas pelo que eu entendi, ela saiu dessa família também, tá? E ela com alguns processos alérgicos. Mas olha, o Sol na 12 já me dá uma história um pouco de reclusão. A Lua na 4, depois ela se estabilizando com o passar dos anos. Mercúrio e Vênus, ela falando, ela com uma boa comunicação. Marte em 6, gente, Marte em 6 são as cirurgias, tá? Se você tem Marte em 6, você deve passar por cirurgia. Um Júpiter na 12 é reclusão. Saturno na 10, ela ficando famosa depois dos 40, tá? Ó, Saturno na 10. Casa 10 é palco, é a comunicação. Urano na 6, passando por algumas cirurgias. Netuno na 5. Netuno na 5 é perdas, confusões, sumiços, ficar perdida. Netuno na 5. Se você tem um Netuno na 5, você pode se perder. Netuno na 5, cuidado em fazer trilhas, essas coisas de trilha. Eu tenho medo, eu não tenho Netuno, eu não sei onde é que está meu Netuno. Mas Netuno na 5, cuidado para não se perder em trilhas, se afogar em mar, afogar em piscina, Netuno na 5, tá? Plutão na 4. Plutão na 4 pode ser em ter dinheiro para se comprar uma casa. Então ela ganhou tanto dinheiro e a família pode ter lesado ela. Lilith na 9 é exterior. Então Lilith, né? Lilith é uma coisa meio pesada sexual. E Nodo na 9 foi bom e foi ruim ela ter saído de Kiev, tá? Ela tem o Quiron, gente. A ferida do mapa dela está em Capricórnio. O que Capricórnio rege? Os ossos. Então, a ferida do mapa dela está nos ossos, inclusive retrógrado. Se você tem Quiron em Capricórnio, você pode ter osteopenia, osteoporose. Ela tem depois câncer, projetos em câncer, não sei se ela tem um parceiro ou uma parceira. Ela tem Áries retrógrado aqui, que também rege os ossos os ossos da face. Escorpião, ela foi traída, muito escorpião no mapa, que é traição. Sagitário, um sentimento de se sentir sozinha, e escorpião. Então, assim, essa menina penou.
penou. Agora, eu vi depoimentos de vizinhos dizendo que ela era o demônio. Ou, posso falar uma coisa? Se eu sou a Natália, eu processo esse ficcional que fizeram com ela. Porque aparece ela. Por exemplo, eu acho que a mãe adotiva maltratou muito ela. Ela, uma criança de 6, 8 anos, ela pode ter entrado sim com uma faca, mas naquele sentimento de vingança infantil. Não que ela conseguiria nem subir na cama, que ela fala sobre isso, né? Ela, por exemplo, eu fui muito maltratada pela minha mãe. Talvez numa atitude impensada, eu poderia ter pego uma faca um dia e ter, para de mexer comigo, senão um dia eu vou te... Mas poderia, minha mãe acabou com a minha vida, né? Se eu vou contar o que minha mãe fez aqui, eu vou ficar 10 horas contando o que minha mãe aprontava comigo. A ponto de um dia pegar um machado, eu dormindo, ela tentando me matar com o machado, eu tive que fugir. Então são situações tão drásticas que algumas pessoas passam na vida. Ela pode ter aparecido com uma faca e colado aqui e aparecido tipo, para de me maltratar, ou pare de abusar o uso da minha imagem para você ficar ganhando dinheiro enquanto você nem me dá comida e você se enriquecendo. Ela poderia ter feito isso, não estou dizendo que não, mas a ponto de tentar, ela disse que mal conseguia subir na cama, como é que ela ia tentar matar? Eu concordo, mas eu acho que sabe aquela coisa que você está no Instagram ou no TikTok que você vê a chamada do documentário, não sei se é um filme, um seriado lá da moça da Netflix, do Grey's Anatomy, que eles né, pegam no pé e aquela coisa colocando mais maldade. Olha, para ser a Natália, tem que ter uma força hercúlea para não fazer alguma coisa contra a própria vida, na minha opinião. Se eu sou ela, eu não assisto para não pirar, né? Porque você tem que ter uma resiliência. Deixa eu ver se ela tem essa resiliência. Ó, a sorte dela é que ela não tem nada na casa 8. Que se tivesse, ela pensaria em ceifar a própria vida, tá? Deixa eu ver. Ela tem na casa 8 um peixes que é Jesus Cristo. A fé que ela tem é que segura ela, senão ela já pensaria em fazer uma outra coisa, tá? Eu processaria a Netflix, sei lá o quê, e eu acho que isso tem um quê de maldade. Eu não assisti, não vou assistir, porque eu acho que pesa muito. E vizinhos falando mal dela, que ela tinha, assim, 22 anos, a criança tinha 8 anos, é muita maldade, na minha opinião. Eu acredito na Natália, uma criança inocente andando lá pelas vizinhanças, gente maldosa, o cara nu chamando uma criança de 8 anos, achando que tinha 22, ela entra. Gente, é muita maldade para uma criança que é órfã, sai de lá, entra numa família que explora, tem uma vida adulta com 8 anos, gente, tentando pedir ajuda para os vizinhos e ninguém ajuda. Eu volto a falar, eu vou ver se eu acho, porque como eu estou em reforma aqui, porque assim, como eu trabalho o dia inteiro, os rapazes da reforma não conseguem trabalhar do jeito que eles queriam, eles só conseguem trabalhar de 20 em 20 minutos, porque eu estou em atendimento e não dá para ficar dando martelada, então a obra deve se estender por mais 6 meses, eles estão fazendo o possível. As minhas caixas estão todas guardadas nem sei aonde, para falar a verdade. Eu vou achar uma foto minha de 11 anos, vocês falam, não, você está mentindo, essa foto, você tem 20 anos, você tem 18 anos. Então, eu sou condoída pela Natália, eu sei o que ela passou. Que nem eu disse para vocês, eu andava à noite em danceterias, ninguém nem me pedia documento para entrar. Só que eu entrava com meu pai. E com a minha mãe, assim, eu entrava mais com meu pai fazia isso. Ninguém dizia que eu tinha 11, 12 anos. Eu era muito alta e ainda usava sapato alto, ninguém dizia que eu tinha, né? Às vezes eu vejo biografias de aquela que fez o ET, dizendo que é para danceteria, à noite, ela com 11, 12 anos, era assim, não tinha ninguém conferindo documento de noite, era assim que se vivia naqueles tempos, há 40, 50 anos atrás. Paciência, era a vida da gente, né? Era uma vida meio doida, não tinha controle. Então, eu dou meu aval aqui para a Natália. E ela tem, sabe por que eu dou meu aval? Ela tem uma Lilith em touro. Sabe, ela tem uma Lilith muito comovida, em câncer, gente. Se ela tivesse uma Lilith em Sagitário, aí eu daria ela era meio maluquinha.
mas ela tem uma Lilith muito regrada em Touro. Então eu acredito na Natália e dou meu aval positivo para ela, tá bom? Então é isso. Caso vocês queiram colocar suas suas opiniões aí nos comentários, daqui a pouco eu volto para dar uma lida, tá bom? Namastê, gratidão. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Não conheço a Natália, não tenho nada com ela, estou defendendo porque é meu ponto de vista, que aliás, né, vocês pegam no meu pé, você não pode dar seu ponto de vista nos mapas. Gente, é o meu trabalho, é o meu mapa, as considerações que eu faço é a partir do meu ponto de vista. Gozado, né? Todas as astrólogas do mundo colocam seu ponto de vista, é óbvio. É meu ponto de vista, em cada grau eu tenho meu ponto de vista, né? As outras astrólogas, vocês não falam nada, aqui vocês pegam no meu pé, é incrível isso, né? Mas eu estou colocando o meu ponto de vista assim, e na minha opinião, eu inocento a Natália sim, ela foi envolvida numa grande trama. Deixa eu ver vida passada aqui. Leão, Touro. Ela teria vivido na Europa? Gozado, já não é a primeira vez que ela cai numa trama assim, inclusive com a primeira família. E alguma coisa envolvendo religião. Então ela já foi envolvida e ela volta para resgatar alguma coisa assim, tá? É uma coisa assim que deveria ver depois com mais calma, alguma coisa da vida passada dela, tá bom? Então é isso. Ela tem 3 signos masculinos e 7 femininos, me dá uma passividade dela, e ela tem um poder de sedução. O que é isso? Há um poder de convencimento, só que as pessoas levam aí um pouco por um convencimento negativo, mas eu vou inocentar aqui a Natália, na minha opinião, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Namastê, gratidão por um dia iluminado.